E se é bom, e vocês vão! Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Antes de começar a aula, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele like e compartilha com os amigos também. Então, pessoal, eu trouxe uma aula diferente para vocês. Espero muito que vocês gostem dessa aula, né? A gente vai falar sobre um assunto assim, literatura. Essa é a nossa primeira aula de literatura e eu vou fazer uma pequena introdução a esse tema, tá? Já que tem algumas pessoas que não sabem nem o significado da palavra literatura, né? Então, por isso, eu vim explicar para vocês o que é literatura. Tá? A literatura, a palavra literatura, veio da palavra litera, do latim, que significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Em outras palavras, literatura é uma arte, certo? Assim como a música, a pintura. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. Né? Então, esse é o significado da literatura. Quando a gente está falando de literatura, a gente está falando de arte, né? Arte com as palavras. Relação entre literatura e história. Olha só, a literatura está amarrada a um período histórico. O que significa isso? Cada época, cada período histórico, houve um tipo de manifestação na literatura. Né? Então, a literatura, por trás daquele livro, por trás daquela história, tem uma relação com o período histórico. Né? É a expressão do pensamento do homem de acordo com o período que ele vive, né? Que o que já foi dito anteriormente. Então tem uma relação aí. O homem ele vai expressar, né, o seu pensamento, né, de acordo com aquele período que está vivendo, né? E é por isso que é tão importante assim, a literatura, que é bom que a gente também percebe como o pessoal antigo pensava, né? Tudo através dessa relação entre literatura e história. E é uma construção histórica também, é um avanço, né? A gente vai perceber como, com o passar dos anos, a literatura foi mudando, né? Existem as escolas literárias. As escolas literárias é exatamente isso que eu estou falando. Cada época vai ter a sua escola, tá? Diferentes escolas literárias são as diferentes representações do pensamento humano em determinado contexto histórico, ligada por denominadores comuns, obras que tenham características afins. Então, cada escola literária vai ter características em comum, tá? Como a língua, o tema, a estética, o papel social, entre outros. Uma imagem aqui para vocês entenderem como que funcionam as escolas literárias. Primeiro veio o trovadorismo, né, na literatura portuguesa, o humanismo, depois o classicismo. O trovadorismo foi em 1189, né, começou com as cantigas. No humanismo teve a poesia palaciana, 1418. Em 1527, conhecemos o classicismo, né? Os Lusíadas, Camões, época do Renascimento. E a literatura chega no Brasil também, né? Em 1527, tivemos o quietismo, que nada mais é do que uma literatura de informação, né? Literatura de catequese. Temos também o Barroco, que é em 1601. O arcadismo, em 1768, o romantismo, em 1836, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, em 1881, e em 1893 vai surgir o simbolismo. E em 1922 surge o modernismo até a época atual. Então, assim, eu vou explicar o que é cada um,
mas eu vou trazer para vocês outras aulas, né, explicando melhor sobre características, obras, autores de determinada época, tá? Aqui é só para vocês poderem entender como que funciona a linha do tempo, né? Como eu tinha dito anteriormente, existe uma linha do tempo, só para vocês entenderem melhor. Então a gente começa com o trovadorismo, tá? O trovadorismo foi um movimento literário e poético, olha só, que surgiu na Idade Média, né? Dele surgiu as primeiras manifestações literárias, então foi aí que começou a primeira manifestação literária. Os textos eram acompanhados por música e por isso são chamadas de cantigas, tá? Então foi no trovadorismo que começou essa coisa, né, da literatura. Aqui uma imagem, né, para representar a época, né? Então a gente vê aí o pessoal com os instrumentos, né? Porque eram cantigas, então eram acompanhados por música, né? Que também é uma arte. Logo depois veio o humanismo. O humanismo foi uma época de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Como o próprio nome já diz, o ser humano passou a ser valorizado. Então, nessa escola literária, o foco, o centro é o homem, né? Por isso que se chama humanismo. Então, o que o homem pensa, o que o homem sente vai ser mais valorizado aqui, tá? No humanismo. E aí depois veio o classicismo. Olha só, classicismo é o nome dado à escola literária que surgiu durante o Renascimento. O classicismo refere-se geralmente à valorização da antiguidade clássica, como padrão por excelência do sentido estético, que os classicistas pretendem imitar. A arte classicista procura a pureza formal, o equilíbrio e o rigor. Então, nessa escola literária, eles vão valorizar o que é tradicional, né? Por isso que se chama clássico, né? Tentando, né, fazer aí, o equilíbrio e o rigor andarem juntos. Então, foi uma escola que valorizou bastante o tradicional, né, o antigo. E logo depois veio o barroco. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura. Por isso que é interessante explicar para vocês que as escolas literárias não influenciou apenas os livros, né? Não só apenas os livros, mas a arquitetura, a pintura também, né? A música. Então influenciou toda a arte, né? Todo esse mundo da arte. A pintura, como eu estava dizendo, dominou a arquitetura, a literatura e a música na Europa. No Brasil, teve início em 1601. É apoiado pela Igreja Católica contra o Renascimento e a Reforma Protestante, considerado como estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma. Distingue-se pelo esplendor exuberante. Então, o Barroco ele foi apoiado pela Igreja Católica, né? Que houve na época aquela Reforma Protestante. Então, eles eram contra isso, né? Então, o Barroco teve aí uma grande influência no mundo todo, né? Coloquei essa imagem para representar o Barroco, que são as igrejas, né? Olha só, como estava dizendo na imagem anterior, ela tem um esplendor exuberante. Então, isso aqui representa o Barroco, tá? Acho que ainda tem igrejas, né, que tem esse design, essa beleza, né? Representando o período da época. Logo depois veio, então, o arcadismo. Arcadismo recebe o nome também de neoclassicismo. Essa última denominação surgiu do fato dos autores do período imitarem a atividade grego-romana. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia habitada por pastores. Então, o arcadismo ele veio imitando a antiguidade grego-romana, tá? Como o próprio nome diz, faz referência a uma região do sul da Grécia. Uma imagem também para representar, essa imagem não está muito boa, mas acho que vocês conseguem entender, né? Que é mais aquela coisa mais simples do pastoril e tudo mais. E aí depois veio o quê? O romantismo. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico. Surgido da Europa, caracterizou-se com uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais
Na Europa, a exaltação dos sentimentos pessoais. Então, o romantismo, ele é aquela coisa do sentimento pessoal, né? E ele era contra essa visão, ó, do iluminismo, né? E do racionalismo, né? Eles eram contra essa visão. E uma imagem também para representar a época, né? Do romantismo. E aí, logo depois, entramos no realismo, que correspondeu ao momento de consolidação do poder político da burguesia. O realismo evidencia fatos e acredita no real, sem sentimentos lúdicos e melosos dos românticos. Olha só que interessante observar esse contra que vieram, né? Eu estava falando para vocês do romantismo, né? Que valorizava o sentimento pessoal e tudo. Então, logo depois veio o realismo. E os autores do realismo estavam se opondo à escola anterior, que era o romantismo. Eles estavam visando, ó, o sentimento lúdico, né? Eles estavam indo contra o sentimento lúdico e meloso do romântico, né? É para ir de contra. Então, eles queriam analisar o real do homem, o ser real, né? De fato. Então, essa é a imagem para representar o realismo. E depois veio o naturalismo. Olha só, ele ocorre basicamente na mesma época que o realismo. O naturalismo, ele tenta explicar que o homem é modificação pelo ambiente em que vive e que a natureza influi na razão. Diferente do romance realista, que preza a classe social dominante, o romance naturalista preza a comunidade mais pobre. Então, essa escola literária, ela veio para explicar o homem, né? Tentar explicar o homem, né? Que a natureza influi nele, e para preservar a comunidade mais pobre, né? Para dar atenção àquele pessoal ali mais pobre. Então, também temos a imagem do naturalismo, né? Que é um pessoal mais simples. E depois veio o parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, tá? Poesia, contemporâneo do realismo e naturalismo. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e do positivismo, tá? Então, essa escola literária, ela é poética, tá bom? Uma imagem para representar. E aí, logo depois, veio o simbolismo. O simbolismo avança paralelamente às tendências do pré-modernismo. O misticismo, o sonho, a fé e a religião passam a ser valores em busca de novos caminhos. Então, nessa escola literária, a gente vai valorizar muito os sonhos, aquela coisa da fé, da religião, né? E buscar novos caminhos. Acho que você já deve ter visto essa pintura em algum lugar, tá? Essa pintura artística faz parte do simbolismo. E logo depois veio o que a gente conhece como pré-modernismo, né? Que veio antes do modernismo. Olha só, o pré-modernismo foi um período literário brasileiro que marca a transição entre o simbolismo e o modernismo. Seguinte, em Portugal, o pré-modernismo configura o movimento denominado saudocismo. Então, o pré-modernismo ele veio para marcar essa transição, tá? Entre o simbolismo e o modernismo. E aí também temos a imagem para representar o pré-modernismo, tá? E até que enfim chegamos no modernismo, que é moderno, certo? O modernismo foi um movimento literário e artístico cujo objetivo era o rompimento com o tradicionalismo. Olha só, contra o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. A libertação estética, a experimentação constante e principalmente a independência cultural do país. No Brasil, este movimento possui como marco simbólico a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922. Então, aqui no modernismo, o Brasil ele vai procurar valorizar o seu nacional, né? A sua cultura. E aí, tem aquela libertação estética. O que é essa libertação estética? É se libertar de tudo que foi passado anteriormente.
Só que a gente entende que é necessário a gente poder entender cada fase para poder entender que cada um representa aquele período histórico, né? Por isso que é bem legal. E aí eu separei também a imagem para vocês do modernismo, olha só que legal. Bem assim, diferente, né? É uma arte bem diferente, mas que representa o modernismo até os dias atuais. Pessoal, então é isso. Aqui só foi uma pequena introdução na literatura para vocês entenderem as escolas literárias e depois eu vou trazer vídeos explicando cada um para vocês poderem entender melhor, né? Isso aí é só para quem não entende nada sobre literatura. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Vou fazer um jabá no vídeo. Vou indicar o meu canal que eu falo sobre livros. Se chama Cartola Literária, Sara Freire, tá? Então lá eu converso sobre livros para quem gosta, né, desse mundo da literatura, que é uma arte também, né? Assim como a música, como a pintura, né? Deixe aí nos comentários qualquer coisa o que vocês entendem sobre isso, sobre o assunto, né? Pra gente conversar. Eu estarei respondendo todos os comentários. Deixa o like, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificação, porque assim fica mais fácil. Porque sempre que tiver vídeo novo, vocês já vão receber, tá? Então é isso, espero muito ter gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. If you are gold, we must say go!